E aí, galera? Então estou aqui com mais um vídeo para falar com vocês a respeito de movimento com velocidade constante, tá? Eu vou passar exemplos e exercícios para vocês fazerem, certo? Então vamos iniciar no seguinte. Primeiro, o que vem a ser um movimento com velocidade constante, tá? Pense um pouquinho. Velocidade constante. Isso quer dizer que ela não muda, certo? Se você pegar um carro e tiver a 30 km por hora, você vai ter que manter o 30 km por hora. Aí nós faremos cálculos com isso. Aí você pode utilizar essa equação aqui horária, tá? Se não, esquece. Mudou velocidade, aí vai mexer com aceleração, né? Aí é outra história. Então, é o seguinte, ó. Primeiro passo. O que é um movimento uniforme? Aí ele vai falar aqui sobre um carro a 90 km por hora e ele mantém isso não muda, né? Essa velocidade não muda. Que na matéria passada vocês tiveram e falava sobre velocidade escalar instantânea, que é o que você vê lá no velocímetro do carro, tá bom? E é chamado de movimento uniforme, é MU. Vou fazer uma pergunta, vou dar um tempinho para vocês aí. Se eu perguntar para você por que naquela chuva forte tem trovão lá, raios tal, e você enxerga aquele clarão e depois de um tempo você escuta o barulho, aquele bum. Qual o motivo? Por que na hora que ele aparece já não aparece, você já não escuta o barulho, o som? Então, pensou um pouquinho? Acho que talvez você chegaram na conclusão seguinte, ó. Primeiro, vocês sabem qual é a velocidade do som? A velocidade do som é 340 metros por segundo. Já a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Ela é muito, mas muito maior do que a velocidade do som. Então a luz vem bem mais rápido do que o som, certo? Sendo assim, na hora que tem aquele clarão, como é luz, ela vem rápido, você enxerga. E já o som não, o som ele vai demorar para chegar, né? Então esse é o motivo, tá? Essa diferença de velocidade, tá? Isso acontece com o movimento uniforme, acontece também no ventilador, por exemplo, a Terra, né? Que ela tem esse movimento. Por exemplo, a Terra, ela faz a volta, que é chamado de, ele vai mostrar aqui para vocês, ó, movimento de translação, com velocidade de 30 km por segundo, é muito rápida. Lógico que nós não sentimos, né? Por que nós não sentimos, será? Lembra daquela matéria passada que nós vimos da inércia, que você tende a manter o movimento, a Terra está sempre em movimento. E você não percebe. Lógico que não, que você está nela, né? Está contida nela e não muda essa velocidade por esse motivo. Você imagina só, pensa um pouquinho, se a Terra brecasse, entre aspas, tivesse como, o que aconteceria com a gente pela inércia? Nós manteríamos essa velocidade, não é? E automaticamente a gente ia se chocar em qualquer coisa que tivesse. A Terra parou, aqui a minha casa ia parar e eu ia me chocar com a parede, né? Ia virar uma panqueca. Tá ótimo. Agora vamos ao que interessa, que é a parte dos cálculos, que é onde nós iremos calcular dando uma velocidade, um tempo, um certo espaço e pergunta até onde vai chegar, qual o espaço percorrido ou espaço final, alguma coisa desse tipo, certo? Então vamos entender algumas coisas. Ó. Primeiro, a equação horária que nós temos aí na física, no movimento uniforme, isso aqui só serve no movimento uniforme, onde a velocidade é constante, movimento uniforme. Que é o que? S é igual a SI mais VT. Esse SI aqui nos livros, a maioria das vezes vem S0. Eu chamo de SI por causa de espaço inicial. Esse I vem de inicial. O que acontece? Esse S aqui é o espaço final, aonde que o móvel vai chegar. Quantos metros, quantos quilômetros ele vai percorrer. E esse SI já é o espaço inicial, aonde inicia um carro, onde ele iniciou, né, o móvel. E o tempo, a velocidade é a velocidade que não muda, e o tempo é a quantidade de tempo que o carro vai estar percorrendo com aquela velocidade, e aí nós encontramos espaço. É isso, tá?
Então, espaço inicial, velocidade e tempo. Beleza. Vamos nos exemplos, tá? Tá assim, ó. O espaço em função do tempo de um móvel é dado por... Aí vem aqui, ó. S é igual a 10 menos 5t. Aqui é vezes, né? No sistema internacional. O sistema internacional de medidas é tempo, segundos, espaço, metros, certo? Como você tem essa fórmula, olha lá o lugar de cada um. O S está aqui. Esse primeiro dado é o espaço inicial, que como é espaço, vocês sabem que é metro. Então, nós temos já uma resposta. Ó. O SI, espaço inicial, vai ser de 10 metros. Não pode ser quilômetros, hectômetros, nada disso. Sistema internacional, metros. E aqui, ó, a fórmula vem depois, ó, a velocidade. Essa velocidade aqui, ó, ela é menos 5, como é velocidade, metros por segundo. Ah, professor, mas por que esse menos? Vamos pensar aqui assim, ó, da seguinte forma. Ó. Se uma estrada, né, uma rua, ela inicia aqui, esse é o início, e ela acaba aqui no final, sei lá em quantos metros. O que ele está falando? O espaço inicial é 10, ele começou aqui, mas vamos entender. Por que a velocidade negativa? Porque ela está voltando nessa rua. Ele não está ao sentido dos números 10, 20, 30, 40, não. Ele está voltando para o marco zero. Então, nesse caso, nós temos aí um sentido retrógrado, certo? Esse é o nome, progressivo e retrógrado. Progressivo quando a velocidade é maior que zero, que ele vai sentido dos números. Retrógrado quando está voltando, quando a velocidade é menor que zero, tá? Menor que zero. Beleza. Sendo assim, aí ele fala no B o seguinte. B, o espaço quando o móvel quando percorrer 5 segundos. Gente, o que acontece? Você tem essa equação horária, que ela é qual? S é igual a, tô copiando, 10 menos 5t, certo? Qual que é o tempo? Ó, desculpa, aqui é 2 segundos, tá? Não vou colocar mais que isso, senão não vai dar certo. Aqui é 2, ó. 2 segundos. Então, ó, nós temos o espaço final, eu estou atrás, o 10 ele mantém, aí o 5 é a velocidade e o tempo é 2. O que vai acontecer? Espaço é igual a 10 menos 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Vamos entender, ó, primeiro você multiplica e depois a gente subtrai, certo? Então, 10 menos 10, 0. O que aconteceu aqui? Ele partiu do 10 metros, voltou com velocidade de 5 metros por segundo, andou 2 segundos, percorreu 2 segundos e chegou no marco zero, na origem dessa rua, beleza? Então, essa é a resposta, 0, tá? Marco zero. Agora eu vou mostrar para vocês o 2. O 2 está assim, ó. O espaço em função do tempo de um móvel é dada por S é igual a 25 mais 7, aqui é vezes, tá? Não vem, mas tem que saber. 7 vezes o tempo. Unidade de Sistema Internacional de novo. Determine A. O espaço inicial, que é o SI. Espaço inicial. Opa, é o SI. É o S0 aqui, ó, SI. Aqui no livro, eu copiei do livro, vem S0. E a velocidade, certo? E a velocidade que eu quero saber. Vamos olhar lá na fórmula. A fórmula é essa, ó. S é igual a SI mais VT. Vamos olhar. Primeiro veio o S, depois vem o espaço inicial, que é 25 metros, onde iniciou, mais a velocidade, que é esse 7, certo? Então, velocidade 7 o quê? Metros por segundo por causa do sistema internacional. Então, eu pego esse valor e esse. Como aqui ele é positivo, então a velocidade é positiva e ele está dizendo que ele vai crescer com os espaços, né? Ele não está voltando na rua. Ótimo. B. O espaço quando móvel percorre 25 segundos. O que eu vou fazer? Vou pegar de novo essa aqui, ó, equação horária. S é igual a 25 mais 7 vezes o tempo e vou substituir. Primeiro, nós vamos substituir o quê? O 25 segundos. Então, vai ficar 25 mais 7 vezes 25 segundos. Em vez de tempo, eu coloco 25. Primeiro eu somo ou multiplico? Faço o quê?
multiplico. Então, vou fazer 7 vezes 25. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Deu 175. Então, é 25 mais 175. Somando isso, vai dar 200, certo? 200. 200 o quê? É o espaço final, metros. Olha o que ele está falando, ó. Então, a estrada aqui, que é o marco zero, é o início da estrada. Aí ele vai, né, nessa estrada fora. Ele iniciou na estrada no 25 metros. Aí ele percorreu um tempo de 25 segundos, certo? Foi aqui linha reta 25 segundos, ou curva, não importa. E percorreu automaticamente, mas quanto de espaço? 175. Mas como já tinha 25, ele foi parar no 200, tá? Se perguntasse quantos metros percorreu, aí você tinha que tirar o espaço inicial, tá? Mas não é o que pediu. O espaço quando o móvel percorrer 25 segundos, 200 metros, bem simples. Tirei então o tempo, ó, peguei essa fórmula, coloquei aqui, tirei o tempo, coloquei 25, multipliquei e somei, acabou, beleza. O C, o tempo quando o móvel percorrer 95 metros, agora é o inverso. Ele quer saber quanto tempo para o móvel chegar na estrada nos 95 metros. Então, vamos lá. Pega a fórmula. S é igual a 25 mais 7 vezes o tempo, certo? Vou tirar o espaço e colocar 95, que é igual a 25 mais 7 vezes o tempo. Vamos entender. Isso aqui é uma equação de primeiro grau com incógnita t, certo? Se você quiser deixar ele desse lado, pode deixar esse 7t, mas lembrando vocês que eu tenho que separar letras de números. Então, esse camarada está errado. Esse tá, vou passar para cá, né? Então, esse aqui está certo, 95. Passa esse 25, ele está positivo, ele vem negativo. Né? E agora eu vou calcular 95 menos 25, vai dar 70, certo? E o que esse 7 está fazendo com o tempo? Não está multiplicando? Então, eu vou trocar ele de lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 70 dividido por 7. Que vai dar tempo igual a 10. Então, dá 10 de tempo. O tempo no sistema internacional é segundos, então 10 segundos. Beleza? Acabou esses dois exemplos que eu queria dar para vocês. Agora eu vou passar exercícios, tá bom? Uma boa semana para vocês, bom exercício. Cobrarei de vocês na terça que vem, tá? Para vocês entregar e colocar lá no Classroom. Mas detalhe, eu preciso que vocês peguem esses, eu vou colocar isso aqui como foto lá no Classroom. Que vocês copiem isso no caderno, tá? Façam os exercícios e na hora de postar, só posta as respostas. Não os exemplos que estão aqui. Os exemplos deixa no caderno, tá bom? É isso aí, boa semana para vocês, bom final de semana e um abraço, tá?